Carnaval em New York, nem o frio congelante afastou os brasileiros da folia neste final de semana. Foragido preso, imigração encontra em Massachusetts brasileiro que cometeu homicídio em Minas Gerais. Pesquisa revela que a maioria dos eleitores norte-americanos apoia projeto de legalização de indocumentados. Clima extremo, diferentes regiões do país vivem ao mesmo tempo nevasca e calor recorde. E já está na hora do arraiá? A comunidade brasileira de Miami, na Flórida, diz que sim e mostra que festa junina antecipada é uma delícia. Essa aqui é a tradição viva brasileira fora do Brasil. Boa noite. Olá, muito boa noite. Um brasileiro, morador de Massachusetts, foi preso por oficiais da equipe de operações de fugitivos dos Estados Unidos. Ele estava foragido da justiça brasileira depois de cometer um crime em Governador Valadares. Pois é, olha, segundo as informações dos tribunais de Minas Gerais, o brasileiro que não teve a identidade revelada é acusado de homicídio qualificado. Ao divulgar a prisão dele, os oficiais norte-americanos disseram que o brasileiro cometeu um crime hediondo em seu país de origem e imediatamente fugiu aqui para os Estados Unidos. Desde então, ele estava escondido na cidade de Everett, em Massachusetts. A patrulha de fronteira revelou que já havia prendido esse brasileiro em agosto de 2021 na Califórnia, logo após a sua entrada ilegal aqui no território. Na época, ele conseguiu aguardar seu processo de asilo em liberdade, mas desrespeitou a determinação de comparecer às audiências e nunca mais ele foi encontrado. Agora, esse brasileiro está sob custódia do governo para ser deportado. No Brasil, se condenado pelo crime que cometeu, ele pode pegar até 30 anos de prisão, né, Ruth? Complicado, né? E olha, mudando de assunto, John Kerry, o assessor especial do governo americano para o clima, está no Brasil para se reunir aí com ministros, empresários e parlamentares também. Na pauta, assuntos como cooperação no combate às mudanças climáticas, desmatamento, preservação do meio ambiente, energias renováveis e sustentabilidade. A visita de Kerry também serve para reativar a parceria de trabalho criada em 2015 sobre mudanças climáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, que havia sido congelada. Bom, agora a gente muda de assunto mais uma vez, mas a gente continua falando de Brasil, porque o país participa ao lado de outras nações da sessão da ONU sobre direitos humanos, que começou hoje e dura até sexta-feira. No primeiro dia do encontro, a guerra na Ucrânia foi citada como a pior violação de direitos humanos da atualidade. O Brasil tenta ocupar o papel aí de mediador desse conflito. Logo na abertura, o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, disse que o mundo retrocedeu no tempo. Ele lembrou que a guerra na Ucrânia é a pior violação da atualidade e que acontece no ano em que a Declaração Universal de Direitos Humanos completa 75 anos. O Brasil participou do encontro e voltou a defender um cessar-fogo no leste europeu. O governo brasileiro tenta ocupar o papel de mediador na guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito entre os dois países completou um ano na última sexta-feira. A Rússia e a Ucrânia anunciaram que estão avaliando as iniciativas do Brasil em prol da paz. O Brasil, de fato, me parece que é um dos atores que, de certa maneira, é mais desinteressado disso tudo, né? Quer dizer, não tem interesse claro naquilo ali. Você chamar a China para poder ser a mediadora, coisa parecida, por mais que tenha oferecido essa possibilidade, a própria China já ofereceu, o Ocidente não vai achar que a China é um ator desinteressado, né, neutro. O Brasil talvez seja, né, quer dizer, talvez ele seja visto mais facilmente como um ator neutro, que seja uma boa terceira parte para poder fazer mediação. Mas, de novo, apesar desse contexto inteiro, eu acho que a probabilidade é muito pequena, eu acho que você tem Estados Unidos, tem Rússia, tem Ucrânia, bom, Ucrânia talvez um pouco menos, a Europa também um pouco menos, China. Ninguém quer o fim do conflito agora. Ninguém ainda extraiu exatamente o que precisa do conflito para poder querer. E eu acho que o Brasil tem pouco. Isso é uma crítica que eu faço ao Brasil nesse caso. O Brasil ele oferece uma plataforma para solucionar o conflito, mas não tem uma proposta concreta. Quem fica com qual terra, qual é a medida de segurança que a gente vai dar para a Ucrânia para o futuro. Não tem. O governo brasileiro ele fala: olha, vamos sentar aqui na mesa e conversar. Essa é a ideia. Isso é mais fácil de fazer. Agora, qual é a solução? Qual é a proposta concreta de paz, do caminho para a paz que você vai ter para chegar lá? Isso não tem. Isso não vai ser feito pelo governo brasileiro.
Os Estados Unidos são o mercado mais competitivo do mundo e, por isso, exigem das empresas nacionais e internacionais alta produtividade. Olha, segundo o Itamaraty, só em Boston e Massachusetts vivem 350 mil brasileiros. A maioria deles tem micro e pequena empresa aberta na região. E para aprender a lidar com as exigências do mercado norte-americano, os empresários brasileiros estão recebendo aulas sobre comércio exterior de graça em Boston. Eles participam do workshop chamado Como Crescer Seu Business na América. A Giovanna Locatelli foi até lá conferir e mostra tudo pra gente agora. O evento reuniu empresários brasileiros que discutiram temas de imigração e gestão empresarial. O especialista em negócios James Gittenden abordou 5 erros que o empresário comete e que o impedem de ganhar dinheiro nos Estados Unidos. A especialista em direito imigratório, a advogada Renata Castro, falou, entre outras coisas, sobre as formas de pegar financiamentos e empréstimos para a empresa, como contratar funcionários de maneira correta, como dar o visto de trabalho ao funcionário, maneiras de se legalizar e também como preparar o negócio para a venda. É fantástico ver empresários brasileiros que, muito mais do que se definir pelo seu status imigratório, pela fluência no inglês, se definiram hoje à noite pela sua vontade de crescer e de vencer nos Estados Unidos. Para quem participou do evento, esta foi uma oportunidade de se atualizar e melhorar a gestão da empresa. Em relação à gestão, por exemplo, eu adorei a parte de como administrar a companhia, faturamento, despesa, como administrar isso. Isso é uma coisa muito interessante que até então eu estava voando e me deu uma base muito boa. Vou começar a estudar a respeito para ficar 100%. O que eu aprendi bastante assim é na questão dele falar da administração, né? De como pegar os business. E eu aprendi que eu posso preparar a minha empresa, o meu negócio para ser vendido e valorizado lá fora. E os valores que agregam a minha empresa. Para a organizadora do evento, esta foi uma oportunidade dos empresários de terem uma visão melhor de gestão da empresa, utilizando as ferramentas disponíveis na América. A gente se foca só no trabalho, a gente esquece de aprender, a gente tem que aprender a fortalecer para o business poder crescer. Depois do intervalo, tem os detalhes de uma pesquisa que revela que a maioria dos eleitores daqui do país apoia a chamada legalização de imigrantes indocumentados. E tem alerta para a saúde. A FDA revelou casos de uma condição cerebral rara que pode estar ligada à aplicação de uma nova vacina contra o vírus sincicial respiratório. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Uma pesquisa revelou que a maioria dos eleitores apoia a legalização dos indocumentados aqui nos Estados Unidos. Eles são a favor dos imigrantes que já estão aqui dentro do território, mas são contra a chegada em massa de novos imigrantes pela fronteira sul do país. A pesquisa mostrou que 66% dos entrevistados que são elegíveis para votar são a favor dos imigrantes permanecerem, trabalharem e ganharem status legal no país. 73% deles também apoiam a facilitação da imigração por caminhos legais e o aumento de juízes para processar os pedidos de asilos que estão parados nos tribunais. Mas esses mesmos eleitores também apoiam uma maior fiscalização na fronteira sul. 74% deles disseram que é preciso impedir a entrada em massa de imigrantes indocumentados para dentro do território americano. Já em relação à construção do muro na fronteira, os eleitores ficaram divididos, 49% a favor e 49% contra. O governo do presidente Biden recebeu as piores notas sobre imigração. 36% aprovaram e 61% desaprovaram. Para os eleitores, a economia do país e a questão migratória são os assuntos mais importantes para o futuro do país, que devem ser discutidos pelos políticos. Agora a gente traz um alerta para a saúde. A FDA, a agência que regulamenta o setor aqui no país, revelou que uma nova vacina para combater o vírus sincicial respiratório pode provocar uma condição no cerebral rara. Pois é, pelo menos 2 casos foram relatados em pessoas que receberam a dose da RSV produzida pela farmacêutica Pfizer. Esse imunizante ainda está em fase de testes.
Autoridades norte-americanas explicaram que qualquer vacina pode provocar riscos, por isso são testadas diversas vezes antes de serem liberadas. Neste caso, as novas doses da farmacêutica Pfizer contra o vírus RSV levaram 2 pessoas a desenvolverem a síndrome de Guillain-Barré. A rara condição faz com que o sistema imune ataque seus próprios nervos, provocando fraqueza muscular e, às vezes, paralisia. Os casos foram confirmados em 2 adultos na faixa dos 60 anos, que estavam entre os 20 mil vacinados na fase 3 do ensaio clínico do novo imunizante. Ainda segundo a FDA, uma das pessoas ficou 100% curada em 3 meses, a outra em 6. Segundo os médicos, embora a maioria dos diagnosticados consiga se recuperar completamente, alguns casos podem ser fatais ou ter efeitos duradouros. Hoje, por ano, estima-se que a condição ataque cerca de 3 em cada 100 mil adultos no país. Agora, diante do surgimento de casos após o recebimento do imunizante da Pfizer, a FDA deve revisar os estudos. Já a farmacêutica disse que segue firme no propósito de criar uma vacina segura para combater o RSV, um vírus altamente contagioso que causa uma doença respiratória semelhante à gripe. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos diz que o RSV é responsável por 177 mil hospitalizações e 14 mil mortes por ano entre adultos de 65 anos ou mais. Atualmente, não existem vacinas aprovadas para a imunização contra essa doença. Bom, no próximo bloco tem mais reportagens sobre saúde. A gente fala da nova confirmação de uma agência norte-americana de que o coronavírus pode mesmo ter vazado de um laboratório chinês. E olha, tem os detalhes do mau tempo que atinge boa parte do país. Nevascas, temperaturas baixas, ventos fortes e tornados deixaram mais de 200 mil pessoas sem energia elétrica nesta segunda-feira. Já voltamos e para falar de trabalho remoto, a cidade de New York está enfrentando um sério problema. A falta de funcionários nos escritórios está fazendo a economia da cidade desacelerar. Pois é, olha, a gente explica isso daí. É que quando as pessoas não saem de casa, elas não gastam na rua. E por causa disso, o governo acaba arrecadando menos impostos. A repórter Carolina Camargo tem todas as informações. O home office pode ser bom para o trabalhador, mas não para a economia das cidades americanas. Um estudo da WFH Research apontou que as principais metrópoles dos Estados Unidos perderam muito dinheiro com as pessoas optando por trabalhar de casa. No ranking nacional, New York foi a cidade mais prejudicada. Perdeu 12,4 bilhões de dólares em impostos cobrados em produtos e serviços. Já os trabalhadores nova-iorquinos que optaram por ficar em casa saíram no lucro. Economizaram no ano cerca de 4.600 dólares. O problema é que, sem dinheiro, a Big Apple tem bem menos verba para investir em transporte público, segurança, escolas, entre outras coisas. Com o fim das restrições da Covid-19, algumas empresas começaram a voltar a funcionar de maneira híbrida. 3 dias da semana nos escritórios e 2 em casa. Para resolver a situação, a Prefeitura de New York já começou a fazer uma campanha pelo fim definitivo do trabalho remoto. Nós percebemos que a maior parte dos profissionais, ao deixarem de se deslocar para o trabalho, também deixaram de consumir transporte público, alimentação, os pequenos negócios que tinham em volta ou próximo do seu local de trabalho. E isso nós estamos sentindo cada vez mais. Tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, nós percebemos que a economia foi impactada e será mais ainda. Logo, os países de menor tamanho também sentirão isso. Como que nós podemos resolver esse problema? Precisamos repensar a forma de trabalho. Um novo estudo feito pelo setor de inteligência do governo dos Estados Unidos afirma que o coronavírus pode sim ter vazado de um laboratório chinês. A descoberta foi divulgada ontem em uma reportagem do jornal norte-americano The Wall Street. Mas, apesar da denúncia, oficiais do governo ainda estão divididos sobre a origem da pandemia. Um funcionário sênior da inteligência dos Estados Unidos teria garantido que as novas informações coletadas levaram o governo a fazer uma avaliação atualizada sobre a origem do coronavírus.
Apesar da falta de cooperação de Pequim, o novo estudo norte-americano afirma que a Covid-19 surgiu após o vírus que provoca a doença vazar deste laboratório de Wuhan, na China. We need to find out exactly how the coronavirus, the COVID virus, hit the world and caused millions. Para Gary Locke, ex-embaixador dos Estados Unidos na China, descobrir a origem do vírus é essencial. And to, of course, be more honest about what happened 3 years ago in Wuhan with the O atual chanceler norte-americano na China, Nicholas Burns, disse que é preciso pressionar Pequim para ser mais honesto com o mundo sobre a origem da Covid-19. Em meio à nova polêmica, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que a teoria de vazamento de um laboratório é altamente improvável. O governo norte-americano disse que não tomará qualquer atitude até que todas as investigações em andamento sejam concluídas. Desde seu surgimento, a Covid-19 já matou mais de 7 milhões de pessoas no mundo todo. Depois da tempestade de inverno rigorosa na semana passada, parte dos Estados Unidos enfrentou neste final de semana uma segunda onda de mau tempo, gente, com neve, chuva, ventania e tornados. Pois é, olha, foi um final de semana bem agitado no oeste, noroeste e nordeste do país. 284 mil residências e empresas ficaram sem energia elétrica. 9 tornados foram registrados na região central do país. Olha, ventos de até 100 milhas por hora. Já a parte da Califórnia ficou coberta de neve e outra parte teve tempestade de chuva que transformou ruas em rios, como nos mostra agora a repórter Eloá Orazen. Frio, chuva e neve. Palavras pouco usadas para descrever o clima na costa oeste americana foram usadas com frequência nos jornais locais ao longo dos últimos dias. Para se ter uma ideia de como o clima na região está tão atípico, o centro de Los Angeles, que costuma registrar uma média de 14 polegadas de chuva ao longo do ano, contabilizou mais de 16 polegadas de precipitação até a última sexta-feira. Os meteorologistas californianos afirmam que Los Angeles recebeu cerca de 150% da chuva que costuma receber nesta altura da estação e 110% do que pode esperar para o ano inteiro. Mas não foi só a Califórnia que sofreu e ainda sofre com um nível anormal de chuva, não. Oklahoma, Kansas e Michigan também registraram tormentas que deixaram dezenas de pessoas feridas, além de comprometer o abastecimento elétrico de milhares de pessoas e danificar a infraestrutura local. Apesar das notícias preocupantes, alguns brasileiros optam por encarar a realidade a partir de uma ótica mais otimista. Uma das coisas mais legais de morar na Califórnia é a gente lidar com esse extremismo no nosso dia a dia, né? Hoje eu estou aqui nessa praia bonita, um clima ameno, né? Um solzinho um pouco tímido, mas ele está presente. E ontem eu estava na neve, a menos de 30 minutos daqui. Isso mesmo. Eu fui visitar a comunidade onde eu morava, uma comunidade equestre que fica no topo de uma montanha e o acesso dela é pela Ortega Highway, que é uma serra bem conhecida aqui na região do sul do Orange County. E ela passa inclusive por dentro de uma floresta nacional. Então ontem eu fui fazer um passeio naquela região e para minha surpresa estava nevando lá. Na época que eu morei lá, durante os 3 anos que eu morei lá, não ocorreu neve, porém eu sei que há um tempo atrás, alguns anos atrás, acho que lá por 2014 ou 2015, tiveram sim relatos de até 2 pés de neve naquela região, né, que daria em torno de uns 60 centímetros, mas desde então não houve-se mais casos e foi muito especial estar lá ontem para presenciar, né, esse momento tão especial e diferente nesse inverno super rigoroso que a gente está passando nesse ano. No próximo bloco tem mais notícias sobre o clima aqui no país, porque a região sul dos Estados Unidos está enfrentando uma forte onda de calor que é recorde para o mês de fevereiro. E tem reportagem especial sobre uma das mais tradicionais festas brasileiras. O carnaval recém acabou, mas aqui nos Estados Unidos já está rolando festa junina, gente. Não sai daí que a gente já te explica essa história. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Enquanto boa parte do país sofre com um frio intenso, o sul dos Estados Unidos registrou um calor escaldante nunca visto antes. Pois é, as temperaturas chegaram a 88 graus Fahrenheit, gente. É um recorde para o mês de fevereiro. E isso pode ter consequências bem graves. Mais de 130 cidades americanas registraram essa onda de calor recorde no sul do país. Mas segundo a Administração Nacional Oceânica, isso não é uma boa notícia. Nesta época do ano, 35% a 40% dos grandes lagos do país deveriam estar congelados, mas apenas 7% deles estão com neve e gelo. O resultado disso pode ter um impacto profundo no ecossistema. O gelo atua como amortecedor para as ondas de vento. Sem isso, as linhas costeiras ficam mais sensíveis à erosão e inundações. O calor também faz as plantas e árvores florescerem mais cedo. Elas ficam mais vulneráveis para o que os especialistas chamam de congelamento da primavera. Isso significa que uma geada fria ainda pode surgir, já que o inverno não acabou, e isso pode prejudicar o ciclo das plantas e matar flores e frutas. É isso, gente. E vem mais calor pela frente, né, Ruth? Pois é, olha, a previsão para essa semana em Orlando, por volta de quinta-feira, é de 89 graus Fahrenheit. Já pensou se confirmar? Vai ser um recorde, né, Evelyn? Imagina, gente, fevereiro, a gente ainda está no inverno, uma loucura, esse clima extremo, diferente em várias partes do país. Mas mais pro meio da semana a gente volta com essas informações para deixar nossa comunidade lá bem ligada, para saber como se cuidar também, né? Com toda certeza. Bom, falando ainda de calor, de frio, dessa loucura do tempo, vamos ver como é que tá a previsão para amanhã em todo o país, gente? Olha só, neve em Boston, mínima de 28, chuva em New York e tempo encoberto na região de Washington. Já na região da Flórida, sol forte em Miami, máxima de 84 na região sul daqui do estado. Em Dallas, no Texas, gente, tempo encoberto, mínima de 61, Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington e Seattle, ver como é que vai estar o tempo por lá. Olha, chuva mínima de 27 graus, máxima de 42, frio nessa região aí. São Francisco também, chuva mínima de 41, máxima de 51 graus. A gente viu que está tendo essa tempestade toda lá nessa região. Foi um final de semana de bastante chuva. Los Angeles, chuva também, mínima de 47. Las Vegas, tempo encoberto aí, Evelyn, mínima de 43 graus, máxima de 56. E a gente viu aqui no mapa que lá na região de Nova York está fazendo bastante frio, né, Ruth? Mas olha, gente, nem com essas temperaturas aí perto de zero no final de semana, acabou afastando ou impedindo o tradicional carnaval brasileiro de acontecer lá na cidade, em um local, claro, fechado. Olha, deu para matar um pouquinho da saudade do Brasil e ainda se esquentar aí bastante nesse ritmo de samba, que foi tocado por uma bateria formada só por mulheres. Pois é, essa banda que você está ouvindo aí agora é o Fogo Azul, o grupo formado por mais de 100 mulheres, mas ontem apenas 21 se apresentaram e deram um show de percussão. A festa chamada Opa Carnaval foi realizada pela companhia de teatro chamada Group.br, durou todo domingo e foi num salão do Brooklyn. Mais de 400 pessoas participaram dessa folia aí. Ai, que delícia, eu que vim do Brasil agora, tô com o carnaval e o samba na cabeça. Pô, eu matei saudades por aí, mas deu pra matar mesmo. Um delícia, de saudade, gente. Delícia. Nova York, gente, aproveitando bastante o carnaval com um bando de mulher empoderada tocando. Incrível. Quem Parabéns. foi deu sorte. Deu bastante, A gente não dá uma sorte dessa, né, Ruth? Não, de estar num lugar desse nessa hora? Queria. Quem sabe? Nas próximas a gente se programa. A gente se programa. Bom, pessoal, e olha só, fevereiro não é só o mês do carnaval não, viu? É também de festa junina antecipada, acreditem. Isso já virou uma tradição em uma escola bilíngue no sul da Flórida. Olha, mais de 20 anos é assim, lota de brasileiros e conta até com a participação do cônsul do Brasil. A Cone Rocha foi até lá conferir, dá uma olhada. Você gosta de comida brasileira? Eu gosto da comida e o brinquedo. Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom. Olha que tá fora que eu trago, sentado, nossa coisa. Foi com toda essa animação que a escola pública Ada Merit, em Miami, realizou a sua tradicional festa junina, que acontece há mais de 20 anos, no mês de fevereiro. É um São João quando friozinho aí que ainda consegue sustentar a festa, mas mais do que tudo é uma oportunidade dessa criançada numa escola com um programa em português, manter o contato cultural vivo com o Brasil. Então não é a cultura no livro, não é a cultura numa sala de aula, é ouvir a música, é comer as comidas, ouvir falar da festa. Então isso aqui é a tradição viva brasileira fora do Brasil. Além da deliciosa comida típica, teve também o forró animado dos cantores Allen Lima e Pietra Valverde e o show da banda Arraiá do Baia, que botou todo mundo pra dançar. Nossa roupa
Quando a gente faz uma festa junina e que resgata esse tipo de sonoridade, isso fica na memória afetiva das crianças e quando a gente cresce a gente lembra esse tipo de música, esse tipo de cultura e nos dá uma sensação de pertencimento a um lugar diferente de estar aqui, né? A quadrilha, puxada por professores, é formada pelos alunos do kindergarten à 4ª série, vestidos como manda o figurino. E não são apenas as crianças, alunos da escola bilíngue de português, que aproveitaram da festa brasileira. Os pais também fazem questão de participar como voluntários. Até mesmo quem já não tem os seus filhos aqui na escola, volta para reviver essa emoção e toda a nostalgia da festa junina. Meus 2 filhos entraram no kindergarten e saíram já no middle school, já estão fazendo pós-graduação. O que eles levam do Adalmerte é uma coisa muito importante, eles carregam realmente o Brasil no coração. A festa é organizada pela PIPA, Portuguese International Parents Association, que administra o Departamento de Língua Portuguesa. A festa junina é o maior evento da escola e do programa de português. Então foi além do que a gente esperou, muito trabalho, e se não fosse um time maravilhoso de mães me ajudando, acho que a gente não tinha conseguido chegar com esse sucesso todo, foi lindo. A decoração das mais de 20 barracas foi feita com a ajuda dos alunos da 5ª à 8ª série, uma forma de participar e ganhar horas de serviço comunitário. Mesmo para quem não domina o português, todo o esforço já vale muito a pena. Eu acho muito feliz trazer a cultura brasileira para todo mundo. Gosto muito de trabalhar aqui com outras pessoas e na festa junina. Yes, it's very fun. I really like it. O evento da escola teve muito mais. Tudo que pede uma típica festa junina. Sorteios, jogos, bandeirolas e churrasquinho. Arthur, o que você mais gosta de comer? A animação não faltou e a emoção, essa está registrada por quem ensina nossa língua portuguesa com muito orgulho. E assim, a festa junina é tudo, né, gente? Porque representa o nosso Brasil. E fazer isso aqui nos Estados Unidos, numa escola pública americana, onde a gente tem uma população brasileira desse tamanho e animada desse jeito, meu coração, assim, bate até o final, né? Não tem como parar. Eu amo! Evelyn, que delícia de festa junina. Tudo bem, é festa fevereiro aí, mas não tem problema, né? Eu queria estar lá. Não adianta, gente. Pro brasileiro não tem data. Não tem, eu concordo com você. O negócio é fazer festa, não importa quanto. Imagina, gente, festa junina, que delícia. Tem que esperar até metade do ano. O pessoal lá é esperto, já antecipou. Não, já mais esperto ainda é a Cone, né? Que aproveitou e foi lá, deve ter comido bastante comida boa que a gente conhece. Tradicional, né? Tradicional, gente. Tirou, incrível. Pois é, olha, afogou as mágoas lá, teve tudo que tinha direito. Quadrilha, comida típica, música típica, nossa, delícia. Uma delícia, a criançada adorando. E o menininho que não conseguiu nem falar, ficou só comendo. Não te julgo, ele estava certo. Melhor comer do que ficar falando com a repórter. Vamos lá, né, gente? Concordo. Vai perder essa oportunidade de mandar uma comida boa pra dentro? Não vai. Não, acho que eu faria a mesma coisa, viu? Se eu estivesse lá, eu ia comer também, matar saudades da comida, porque comida brasileira não tem igual, né, gente? Não tem igual o nosso tempero, com certeza. Bom, e é com essa reportagem deliciosa de festa junina antecipada que a gente encerra o jornal de hoje, gente. A gente se encontra novamente amanhã, às 7h30 da noite. É isso aí, você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã.